Eu vou falar sobre a lei de Deus escrita em tábuas de pedra, o que isso representa, e vou demonstrar como o entendimento dessas coisas traz restauração para a nossa vida diária, etc. Bom, é lógico que há uma introdução para esse vídeo. Se você clicou nesse vídeo de repente, por acaso, eu recomendo que você clique nesse link que vai aparecer aí na tela, e nele eu vou dar uma pequena introdução para esse vídeo. Nessa introdução eu vou levantar algumas questões, eu vou falar o objetivo de estar fazendo esse vídeo, e seria melhor você assistir essa introdução antes de assistir esse vídeo. Agora, se você já assistiu a introdução, a gente pode continuar com o que eu prometi na introdução do vídeo. Então, em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso... A gente pode ler a partir do 3. Diz o seguinte: porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então você vê aqui que Paulo fala que os coríntios eram cartas escritas pelos apóstolos, através do Espírito, e aí ele vai fazer uma associação. Ele vai falar não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. É lógico que você, estudando o contexto desse verso, vai ter muitos assuntos para se falar, né? Por exemplo, no verso 7, Paulo fala aqui que leis escritas em tábuas de pedra é ministério da morte. Olha só, alguns dizem que a lei de Deus escrita em tábuas de pedra representava a eternidade da lei, mas no verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio a ser glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você vê o tremendo contraste que Paulo faz entre leis escritas em tábuas de pedra e leis escritas em tábuas de carne. A lei de Deus é eterna? É eterna. Mas Deus escrevendo os seus mandamentos em tábuas de pedra não representa a eternidade da lei. Paulo chama de ministério da morte. Agora, em que sentido? Isso seria estudo para outro vídeo, mas o que eu posso abordar aqui é o seguinte: o contraste entre essas duas coisas. E é sem sombras de dúvida que, ainda que Paulo não diga aqui, como disse o profeta Jeremias, etc, etc, nós sabemos que Paulo está com o profeta Jeremias na mente. Olha só aqui as palavras que vão aparecer: escritas pelo Espírito, tábuas de pedra, tábuas de carne, ou seja, nos corações. Verso 7, leis em tábuas de pedra, igual a ministério da morte. A lei da vida, mas aquilo era o ministério da morte, porque fala do pecado do povo, do endurecimento do coração do povo, e não da eternidade da lei. Então, se leis de Deus escritas em tábuas de pedra representasse de fato a eternidade da lei, Paulo jamais poderia fazer essas afirmações aqui de 2 Coríntios 3. Aí, então, você já começa a poder entender alguns erros de interpretações de alguns irmãos e como esses erros ocultaram muitas revelações desses irmãos, entre esses os adventistas, judeus messiânicos e alguns judeus que não creem em Cristo, como eu já havia falado na introdução do vídeo. Então é claro que Paulo está falando aqui da nova aliança. Você vê quando chega em 2 Coríntios capítulo 4 ou capítulo 5, Paulo vai falar que Deus colocou os apóstolos e também os coríntios como ministros de uma nova aliança. E quando que Deus fala da nova aliança? Jeremias 31. Vamos lá ver. Jeremias 31, a partir do verso 31, diz o seguinte. Presta atenção aqui que você vai lembrar de Paulo em 2 Coríntios 3. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor.
Deus está falando aqui, embora eu tenha casado com Israel e a minha aliança foi os 10 mandamentos, eles quebraram, porque a palavra exata é essa, eles quebraram a minha aliança. Servem a Deus na minha ausência! Eu não sou como você, irmão. Eu sou um homem fraco. Pensávamos que estivesse morto. O que mais poderíamos pensar? A palavra da lei! Então Deus aqui, ao falar da nova aliança, ele faz um contraste com a antiga, que foi em tábuas de pedra, porque ele diz, vou fazer uma nova aliança, não conforme aquela que eu fiz quando tirei os seus pais do Egito. Ou seja, aquela foi escrita em tábuas de pedra. A nova aliança, olha o contraste. Verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, ou seja, não em tábuas de pedra. Olha o contraste. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se quando Deus escreveu os seus 10 mandamentos em tábuas de pedra, ele estivesse querendo representar a eternidade da lei, ele jamais poderia afirmar isso aqui, fazer esse grande contraste. E é isso que Paulo interpretou. Paulo fez um contraste entre leis escritas em tábuas de pedra e leis escritas nas tábuas do coração, baseado em Jeremias 31 e também em Provérbios. Não se pode falar todas as coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo nós temos que ter todas as coisas na mente, mas não falar de todas elas ao mesmo tempo, porque não dá. Então tem que ser por partes. É claro que nesse texto aqui tem muita coisa para se estudar, muito para se ver, mas só de dar essa primeira leitura, prestando atenção em algumas palavras, não destaquei todas, mas as necessárias, você já vai ver o contraste que Deus não estava representando a eternidade da sua lei quando escreveu os seus mandamentos em tábuas de pedra. Deus estava falando outras coisas, endurecimento de coração, prostituições, adultérios, ou seja, está falando do pecado, de onde entra a morte. Por isso que Paulo fala que leis escritas em tábuas de pedra eram o ministério da morte. Por quê? Estava dando entendimento para o homem do que é pecado e mostrando para o homem o que eles cometem o tempo todo. Ministério da morte. Mas o ministério do Espírito é pegar essas leis que estavam escritas em tábuas de pedra e introduzir elas nos corações. No próximo vídeo eu quero demonstrar como o rei Salomão, o sábio rei Salomão, nós vamos ver o que Salomão interpretou de leis escritas em tábuas de pedra. O link vai aparecer aí na tela. Até lá. Deus abençoe.